Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então, durante a aula imediatamente anterior a esta, nós obtivemos uma expressão representativa da função entropia, sabendo que, com base em estudos em aulas anteriores, em nosso modesto e introdutório curso, nós mostramos que a entropia é uma função de estado termodinâmico e, portanto, depende única e exclusivamente da configuração de estado termodinâmico inicial e da configuração de estado termodinâmico final. E, portanto, do ponto de vista matemático, do ponto de vista da teoria de equações diferenciais e do cálculo exterior, que é um cálculo muito mais amplo e que inclui o cálculo diferencial integral, nós sabemos que o infinitésimo de entropia é uma diferencial do tipo exata. Pois bem, então, nós mostramos a expressão relacionada à entropia, a função de estado termodinâmico. A entropia com dependência funcional em termos da temperatura e do volume. Também verificamos que a entropia é uma grandeza termodinâmica do tipo extensiva. Nosso objetivo agora é mostrar, mostrar a estrutura algébrica de uma função de estado termodinâmico em entropia, do mesmo modo, em entropia, porém com dependência funcional expressa em termos da temperatura e da pressão, ou seja, um outro par de grandezas termodinâmicas macroscópicas. Então, vamos escrever a função de estado termodinâmico, entropia, em termos de temperatura e de pressão, pois nós já havíamos escrito a mesma função de estado termodinâmico entropia em termos de temperatura e de volume. Então agora nós sabemos que, com base na primeira lei da termodinâmica, nós temos infinitésimo de quantidade de calor igual a infinitésimo de energia interna mais infinitésimo de trabalho termodinâmico, recordando que esse asterisco indica que este infinitésimo configura-se como uma diferencial inexata, uma diferencial não exata, e a diferencial de energia interna configura-se, por sua vez, como uma diferencial do tipo exato. Pois bem, aqui mais uma vez o asterisco indicando que o infinitésimo de trabalho termodinâmico configura-se como uma diferencial do tipo não exato. Aqui nós já consideramos no caso anterior que esse trabalho termodinâmico é pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. Nós sabemos também que esse infinitésimo de quantidade de calor, ou infinitésimo de variação de energia interna, é definido como a capacidade térmica sob volume constante, multiplicado pelo infinitésimo de volume, pelo infinitésimo de temperatura. Muito bem, então agora para o caso de volume constante, então delta
V é igual a zero e portanto, o infinitésimo de volume é igual a zero, então nós poderíamos escrever assim, infinitésimo de quantidade de calor, ou infinitésimo de variação de energia interna igual a variação, infinitésimo de variação de energia interna, infinitésimo de calor, ou variação infinitesimal de energia térmica é igual a variação infinitesimal de energia interna mais pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. E nesse caso, o infinitésimo de volume igual a zero, nós podemos escrever esse infinitésimo de calor ou infinitésimo de energia interna, de energia térmica, como o infinitésimo de energia interna. E isso, então, pode ser escrito assim: capacidade térmica sobre volume constante, de maneira geral, dependendo da temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Uma outra informação importantíssima é de que o infinitésimo de entropia pode ser escrito como um infinitésimo de energia térmica dividido por temperatura, ou seja, aqui esse infinitésimo é um infinitésimo com asterisco, indicando que essa diferencial é do tipo não exato. E recordando que o infinitésimo de entropia configura-se como uma diferencial do tipo exata. Então aqui nós podemos escrever assim, usufruindo por quanto consideremos a primeira lei da termodinâmica aqui expressa, nós podemos reescrever essa expressão como infinitésimo de energia interna mais infinitésimo do tipo diferencial não exata do trabalho termodinâmico, todo esse termo dividido por temperatura. Vamos então reescrever essa expressão aqui. Então nós temos ds assim, variação de infinitésimo de energia interna dividido por temperatura mais infinitésimo do tipo diferencial não exata do trabalho termodinâmico dividido por temperatura. Aqui nós podemos escrever ds infinitésimo de entropia como capacidade térmica sobre volume constante de forma mais geral, dependendo da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por T mais pressão infinitésimo de volume dividido por temperatura. Então, nós estamos fazendo esse cálculo para um gás ideal do tipo composto por 1 mol de moléculas, ou seja, 1 mol está associado ao número de Avogadro, 6, 10 elevado a 23 moléculas. Pois bem, então, aqui nós vamos analisar com base na equação geral dos gases do tipo ideais e vamos substituir pressão multiplicada por infinitésimo de volume por uma estruturação algébrica conveniente para escrevermos a entropia, a função de estado termodinâmico entropia, em termos da temperatura e da pressão. Então, o faremos durante a realização deste tratamento algébrico, o faremos durante a próxima aula. Agradecemos a